Torcedor vascaíno! Fala galera do Comentaléu, saudações vascaínas! Estamos entrando no ar para trazer informações do Gigantão da Colina. É isso mesmo, falar do nosso clube de regatas Vasco da Gama. Vamos trazer informações para vocês porque, olha, o Diniz deve ter aí pela primeira vez problemas para escalar o time do Vasco. Depois de 2 jogos, ele deve ter desfalques. Olha, 2 desfalques garantidos e um pode ser confirmado aí ao longo da semana. 4 jogadores brigam por essa vaga no time titular do Vasco da Gama. A gente vai falar sobre isso e vamos trazer também informações sobre os jogadores que estão aí disputando essa vaga no time do Diniz. Vamos trazer também Fernando Diniz explicando como ele muda o estilo do jogo do time, como ele mudou o Vasco, a gente vai trazer aqui nesse vídeo. Vamos falar também sobre como o Nenê tem sido importante para o Vasco, como o Diniz conseguiu recuperar o futebol de André, de Morato, como ele conseguiu trazer de volta Ricardo Graça. E vamos falar também sobre o zagueiro Zé Vitor, que vem sendo especulado na equipe do City, no Grupo City. A gente vai falar sobre isso, muita gente não conhece esse zagueiro, a gente vai trazer informações. Vamos falar também sobre a arbitragem lá em Brusque, que já está confirmada, e muito mais aqui no nosso vídeo. Depois da vinheta, a gente já vai trazer o Fernando Diniz falando, e logo em seguida a gente vai trazer todas as informações do Vasco da Gama. Sobe a vinheta! Os jogadores gostam de jogar bola. Para a gente poder jogar da maneira que eu gosto, do modelo de jogo, existe que isso é uma coisa que o treinador tem que saber, os jogadores, o torcedor, às vezes os comentaristas escapam um pouco. Mas é um jogo muito solidário, de uma combinação de muito movimento. O que dá a possibilidade da gente ter boa posse de bola é a condição que os jogadores promovem de se movimentarem e ocuparem espaço. Nós estamos iniciando, e como vocês viram aí o Diniz explicando mais ou menos como ele muda esse time, o jeito solidário de jogar sem a bola, isso tudo faz parte da mudança que o Diniz fez no Vasco da Gama. É bem verdade que em 2 jogos ele mudou uma forma de jogar, apesar da zaga ter falhado, o Diniz tem conseguido fazer com que o Vasco jogue mais, né? Isso é uma esperança dentro do clube, para que o clube possa conseguir as vitórias, né? Já são 2 jogos à frente do Diniz, 2 empates, mas também o Vasco é mais efetivo, né? Ivan, antes de trazer todas as informações, falar sobre os desfalques, gostaria de agradecer a você que está aqui junto com a gente. Saudações vascaínas, muito obrigado pela sua presença no nosso canal. Como eu sempre digo, vocês têm me dado uma moral enorme. E você, torcedor vascaíno, é o principal combustível para que este canal esteja no ar. E para você que está chegando pela primeira vez, está conhecendo o Comentaléu agora, o YouTube te recomendou, um amigo te compartilhou esse vídeo, tá vendo esse botãozinho aqui que tá vermelho ainda? Não era nem para ele estar vermelho. Por quê, Léo? Porque aqui você fica muito bem informado todos os dias sobre tudo que envolve Vasco, opinião, informação, notícias, lives. É aqui no Comentaléu, aqui é sua casa vascaína, e eu terei um prazer enorme de tê-lo aqui na nossa família. Agora vamos ao vídeo, né, que a gente já conversou demais, e como vocês viram aí, o Diniz falou sobre isso, e a chegada dele no Vasco foi muito importante para 3 jogadores. André, Ricardo Graça e Morato conseguiram recuperar o espaço no time do Vasco. Morato, inclusive, foi um dos grandes destaques no último jogo do Vasco. O Morato teve 3 chances de perigo, né? 2 que o goleiro Fábio salvou, uma bola de cabeça que o Fábio pegou a queima-roupa, outro chute também que o Fábio pegou a queima-roupa, e também a participação no gol, né? Ele deu passe para o Cano chutou a bola na trave e volta para o Nenê. Foi um dos melhores jogadores do Vasco no jogo contra a equipe do Cruzeiro e vem recuperando seu espaço com o Diniz, né? A nova forma de jogar do Diniz tem feito muito bem ao Morato. Outro jogador também que vem recuperando seu espaço é o André, né? O André que tem voltado a jogar bem, jogando como ele, só como volante, né? O André sempre funciona muito bem no meio, somente com um homem, né? Somente tendo ele a obrigação. Parece que quando joga junto com o Bruno Gomes ou o Rômulo, eles ocupam o mesmo espaço e acabam não jogando bem. André, nos últimos 2 jogos, teve 5 desarmes, 96% dos passes corretos e vem sendo um dos destaques do Vasco também. Pena que vai estar fora do próximo jogo. Outro jogador é o Ricardo Graça, que mesmo sendo jogador de pé esquerdo, tem conseguido se firmar do lado direito da zaga do Vasco após a saída do Miranda, né? Miranda que está suspenso devido à situação do doping pela equipe da Conmebol. Então, são 3 jogadores que recuperaram seu espaço e vêm sendo importantíssimos para o Fernando Diniz. Outro jogador muito importante é o Nenê. Para quem não sabe, um dado muito interessante é que o Nenê, enquanto ele esteve em campo, ele teve participação nos 2 gols do Vasco. Foi ele que cobrou o escanteio que o Ricardo Graça chutou e o Cano desviou para o gol. E também foi ele que fez o gol contra a equipe do Cruzeiro. São 2 participações nos 2 gols do Vasco da Gama. Outro dado muito importante também é que o Nenê não tomou gol enquanto estava em campo. Todas as vezes que o Vasco tomou gol, o Nenê tinha sido substituído, inclusive na última vez foi por um mal entendido que acabou com que
o Nenê tivesse que sair do campo. Claro, Fernando Diniz também tem participação nessa melhora da equipe. Com seu estilo solidário, como ele falou, tem melhorado a equipe do Vasco, fazendo o Vasco jogar. A esperança agora é que o Vasco consiga continuar jogando e não tome gol no fim do jogo, porque a gente já perdeu 4 pontos por tomarem gol nos últimos minutos contra a CRB e contra a equipe do Cruzeiro. Mas é o seguinte, Diniz deve ter problemas nesse próximo jogo contra a equipe do Brusque. Por quê? 2 jogadores estão suspensos. O jogador Andrei tomou seu 3º cartão amarelo no jogo contra o Cruzeiro, está fora da partida. Aí a gente vai ter uma briga de 2 jogadores. Poderia ser 3, mas eu vou explicar a vocês porque só serão 2. Bruno Gomes é o favorito e Caio Lopes também briga por essa vaga do Andrei no meio de campo do Vasco. Galaça poderia ser outro jogador que estaria brigando nessa vaga. Só que é o seguinte, Galaça teve um quadro gripal, inclusive ficou fora do jogo contra a equipe do Cruzeiro e deve voltar aos treinos, segundo o Vasco explicou, somente na quarta-feira. Fez o exame da Covid, deu negativo e volta aos treinos na quarta-feira. Só que tem o seguinte, ele volta a treinar na quarta-feira, só que tem um tempo muito pouco para que o Galaça seja testado na equipe. Então, muito pouco provável que o Galaça saia como titular e pode ser até que ele nem viaje para Brusque, já que tem pouco tempo para treinar, sintomas de gripe também, todo mundo sabe que a gripe debilita muito o jogador, perde muito líquido também, pode ser que fique de fora, então é um jogador que deve ficar de fora aí, então a briga fica mesmo entre Bruno Gomes e Caio Lopes. Para o ataque, o Diniz tem um favorito, é o Gabriel Peck. Só que o John Sanches também corre por fora. Mas o Gabriel Peck é o queridinho para assumir a vaga do jogador Léo Jabá, que também foi suspenso por um jogo pelo STJD devido à expulsão que ele teve no jogo contra a equipe do São Paulo pela Copa do Brasil e deve ficar de fora. Com isso, Gabriel Peck deve assumir a vaga. Mas John Sanches também está treinando, está correndo por fora aí. Pode ser que seja uma novidade. Mas o mais provável mesmo é que Gabriel Peck jogue contra a equipe do Brusque. O Vasco, nos demais, não deve ter nenhuma novidade. Somente o Zeca, que deve voltar pela lateral esquerda do Vasco, já que Riquelme foi bem no primeiro tempo, só que cansou no segundo. O Riquelme tem esse problema na questão física aí, cansou no segundo tempo, foi onde o Cruzeiro mais atacou, e o Riquelme e o Zeca devem voltar à equipe do Vasco contra o time do Brusque. Lembrando, Brusque já está vendendo ingressos, 750 ingressos foram colocados à venda, não deve ter torcida visitante, e como falou lá o diretor do Brusque, é um evento que tem para Brusque receber o Vasco, um time grande, primeiro, com a volta à torcida, eles devem ter aí essa torcida. Para o jogo contra o Brusque, já tem arbitragem definida. É o Sávio Pereira, irmão do Wilton Pereira, é o árbitro do jogo contra a equipe do Brusque. Teve algumas arbitragens meio que polêmicas, o próprio Wilton era o árbitro também do Vasco em algumas situações polêmicas, mas ele está confirmado aí para o jogo Vasco e Brusque. E para terminar esse vídeo, a gente está vendo falar muito aí de uma possível venda do Vasco do zagueiro Zé Vitor. Para quem não sabe, o zagueiro Zé Vitor chegou ano passado à categoria de base do Vasco da Gama, vindo do Paraná. É um jogador de pé esquerdo, um jogador de um passe de muita qualidade no sub-20, Inclusive deu alguns lançamentos para gol de Vinícius, gol de MT. É um grande jogador, gol também de outros jogadores aí. Ele teve a participação direta. É um jogador muito importante. Inclusive no início da semana, o Vasco renovou o seu contrato até 2024 com multa de 40 milhões de euros. O Vasco não negou nenhuma informação, mas também não veio a público falar sobre nada, só confirmou a renovação do jogador, que é um dos grandes destaques ao lado de Menezes na zaga do Sub-20. É um jogador muito interessante para você que não conhece, com muita qualidade técnica, como eu já falei. É um jogador que muitos vão dizer, Léo, é porque ele não estreia ainda no equipe profissional. Porque tem aquele problema, falta maturação. É um jogador que é muito bom no Sub-20, mas ainda falta cancha para poder entrar no time profissional. Precisa ainda um pouco mais de encorpar também, onde vai enfrentar jogos mais duros na Série B. Então é um grande problema. Mas é um grande jogador, Zé Vitor. E vamos ver, se o Vasco vai fazer negócio com ele. Porque eu acho que é um jogador que tem muito valor de mercado. E não duvido nada assim do Grupo City estar aí interessado no jogador Zé Vitor. Então é isso. Saudações vascaínas. Qualquer nova informação a gente volta à noite aqui para atualizar vocês. Muito obrigado. Tamo junto.